Ian, um filme de horror dentro do Minecraft, rapaz. Se inscreve no canal. Se tu gosta dos vídeos, essa é a melhor forma de tu não perder nenhum outro, fora que tu me ajuda muito. Vou gravar esse vídeo aqui de óculos em homenagem ao meu mano Rio Grande do Sul aí, que bateu incríveis 70 graus de sensação térmica. Aí eu vou ter que gravar de óculos. Existe uma pauta que se tornou super estimada aqui no YouTube, e essa pauta Esse foi chatinho de fazer porque só tem mais, rapaz. É uma ideia que surgiu Vixe. desde que os vídeos de Minecraft começaram a ser Quem é meu análogo favorito, na moral? gravados. A solitude daquele mundo, somado aos sons produzidos pelo mesmo, ajudam muito essa visão assustadora do jogo. Mas de uns tempos pra cá, esse tema se banalizou por conta dos vídeos de vazio. E isso é até um pouco culpa minha também, não vou mentir. O que é bem triste, eu acho que o Minecraft tem muito a se abordar no horror. E eu não tô falando dos mods de terror, não. Eu tô falando do jogo vanilla. A solidão traz a dúvida, e a dúvida traz a paranoia. Eu tô realmente sozinho? E tudo isso trabalha de mãos dadas Ah, mano, quem joga Minecraft pensando nisso é um maluco. em benefício do medo. E esse pensamento se desencadeia da seguinte forma: basta tu ter uma visão diferente da minha, do que essas terras podem estar guardando. E por que eu tô falando tudo isso? Ah, vou jogar Minecraft Vanilla. Meu Deus, estou morrendo de medo. Porque o tema que a gente vai falar hoje mexe justamente com isso. Pontos de vistas diferentes. É tipo tu tá no GTA e tirar a vida de um NPC. Tipo, e daí? Vai tomar no teu... Mas agora, experimenta ver essa mesma cena na visão do NPC. Entendem como o ponto de vista funciona? Nesse vídeo a gente vai ver a história de uma lenda conhecida no Minecraft, só que dessa vez contada de um outro ponto de vista. Meus amigos, Him, a Minecraft Horror Movie. Não manjo. Então quem é ele? A gameplay do Moliro. Antes da gente começar essa história, eu preciso contar uma coisa bem importante pra Demorou uns 5 horas pra preparar tudo isso aí pra entrar, imagina. vocês. Eu tô postando Reels quase toda semana no meu Instagram. Não, brincadeira, não era isso, mas o meu Instagram pode seguir a nós, mas não era isso. O Mildo aparecendo do nada. Essa história que a gente tá pra ver foi feita por um criador conhecido aqui nesse canal. Eu tô falando do Marcus Yu, o cara que criou The Secret Formula, uma AU do Bob Esponja que inventa um universo onde a fórmula do hambúrguer de Siri é no mínimo questionável. E apesar da ideia É o ser clássico? boa, na minha opinião, aquela AU é trágica demais, mas no sentido forçado da palavra. Coisa que não se repete nessa história aqui. Essa história é muito mais madura, e talvez seja por isso que ela me pegou tanto. Vamos à história. A primeira coisa que nós vemos assim que o vídeo se inicia é uma pequena descrição bem importante. Gerações antes da ascensão do semideus, quando a Terra ainda não conhecia todo o poderoso Steve, uma taiga fria observou a presença de uma divindade sem corpo, uma força sobrenatural, acordado entre as sombras de uma vila tranquila e caçando o sangue de aldeões. Ok, primeiro de tudo, Deus Steve? Essa frase se refere 2 vezes ao Steve como um deus ou semideus. E isso é verídico? Mais ou menos. Como dentro dessa história vai ser considerada várias lendas e teorias do Minecraft, Pra eu pensar acho que em não tem NPC, problema o levar em Steve é como se fosse consideração Deus também aquela mesmo. teoria que foi criada a partir dos créditos do Minecraft. A teoria que o Steve é um deus ou um semideus. Ou tu vai me dizer que tu nunca notou que o ciclo de dia e noite acontece sempre alinhado com o Steve. Quer dizer, a Terra literalmente gira em torno do Steve. Mas sendo um deus ou não, a presença do Steve não faz a menor diferença pra essa história. Afinal, o texto também deixa claro que o Steve ainda não existe. Essa história se passa antes do Steve ter chegado desse mundo. E tá, vamos lá. Como todo mundo sabe, no Minecraft, o Steve não é o único ser civilizado. A gente também tem os aldeões, que vivem em vilas criadas por eles mesmos. Nessas vilas, a gente não tem nenhum protagonista. Fato curioso do vídeo, o Ip gravou várias gameplay pra eu usar no vídeo. Mas como tô acostumado a eu gravar as gameplay, eu gravei tudo e esqueci de usar dele. Que mentira, você não botou dele porque eu não quis. Mas também, pô, não tem um vídeo desse que o IP colocou a gameplay dele e tava 144 pixels. Bota aí sua meia. Nenhum herói, apenas aldeões. Alguns ferreiros, outros padres, outros fazendeiros e por aí vai. Nessa história, a gente vai acompanhar um aldeão vivendo sua vida normal, até ser atormentado por ele. O ele que essa história tá se referindo é a mesma assombração que o texto inicial se referiu. E pra nós, tá óbvio que é o Herobrine. Mas vamos continuar olhando. Eu troquei, botei a touca, tirei o óculos, nem viu. Nessa história, a gente Eu vi mesmo não. vai acompanhar um aldeão que tem a profissão de um ferreiro. Ou seja, ele
Ah, que arte legal, pô. forja armas e etc. E hoje era pra ser um dia como qualquer outro. Dentro da vila dele, ele tá voltando pra casa de mais um dia de trabalho, mas algo vai chamar a atenção dele enquanto ele tá abrindo a porta de casa. Isso porque havia um corpo caído na vila. Os aldeões são seres extremamente pacíficos. Sempre que um aldeão fica ferido, isso não quer dizer um bom sinal. Quer dizer que a gente tem intrusos ou zumbis na volta. O nosso querido aldeão vai acreditar que talvez a pessoa caída ainda esteja viva. Ele chega mais perto e pergunta: você tá bem? Só que ao chegar mais perto, é possível ver sangue. E nisso a dúvida muda. Tá A morto. gente vai de você tá bem pra Você tá vivo. Mas antes que o aldeão possa terminar a frase, aquele corpo começa a levitar e vai em direção Eita ao aldeão. peste. O Muliro meteu e falou: esse foi difícil porque era só imagens. Só que cadê a edição do Rap Geek aqui, Barão? O Rupunex se mexendo assim, ó. Cadê animações? O cara é editor, o cara se considera editor, mano. O cara ainda se considera editores. Que é isso aí, Muliro? Os caras estão animando mangá. Muliro vem com isso. Decepcionante, Muliro. Que acabou de acontecer. Isso não pode ser normal, nem mesmo pros padrões do Minecraft, aonde a gente literalmente tem a dimensão do inferno. Depois desse susto, o aldeão vai correr direto pra solução mais óbvia. Ele vai atrás do padre da vila. E enquanto ele corria, aquela coisa continuava lá, parada, voando, na verdade, olhando pra ele. O aldeão entra na igreja desesperado, já falando pro padre o que aconteceu. Oh, ele padre. descreve ter visto uma mulher na rua e que essa mulher tinha uma marca. E Era uma mulher? de fato tinha, mais especificamente na sobrancelha. E o aldeão vai bater na tecla que aquela assombração ainda tá ali fora. E quando o padre vai Foi o padre que matou. Que cabeça feia, seu padre. olhar, não tem ninguém Que cabeça feia. lá. E o nosso querido aldeão não acredita? Nisso ele vai e olha de novo. E de fato, não tinha ninguém lá. Quer dizer, ninguém voando. Só o aldeão viu. Essa Ele é coisa fez maluco. questão de se esconder do padre. E agora a gente vai ficar de louco nessa história. De todo esse relato do ferreiro, o que mais chamou a atenção do Não, eu não tô ficando louco, não. Eu tô aqui em casa, Barão. padre não foi o fato de ter um corpo voando na vila, mas sim o fato do ferreiro ter citado uma marca. Segundo o padre, há mais de 5 anos, uma Faz pessoa tempo. sumiu dessa vila. Dentre os moradores dessa vila, a gente tem um cartógrafo, que é basicamente o cara que faz então os mapas. existia. Bom, esse cara tinha uma aprendiz, e isso até ela desaparecer sem deixar rastros. E o que essa aprendiz tem a ver com o relato do aldeão? Essa Ela tem a cartógrafa marca. aprendiz tinha uma cicatriz na testa, na sobrancelha, e o padre vai citar isso pro ferreiro. E o padre inclusive pede para que o ferreiro não se confunda. Abre aspas. Eu espero que você não tenha confundindo isso com a presa dos lobos. Você sabe como eles caçam por aqui. Depois do padre dizer isso, o aldeão sai de lá para a própria casa. E ele sai de lá torcendo medo? para que tudo aquilo seja um sonho. Tudo aquilo foi muito real para ser só uma alucinação. No caminho de casa, ele ainda encontra um Estou dente no sonhando. local que estava o corpo. Então talvez tudo aquilo realmente tenha sido só uma caçada. Talvez ele tenha ficado tão apavorado em ver um corpo que projetou toda aquela assombração na cabeça dele. Na Oxi, lá e vai. manhã seguinte, nosso querido ferreiro Como é que o cara passa por isso de falar, cara, eu tô doido mesmo, não tem jeito. resolve ir visitar o cartógrafo para fazer algumas perguntas. E eu quero fazer uma pausa aqui para elogiar a arte dessa história. Não. Meu Deus, Marquinhos e Eu já tava aqui elogiando já, Barão. tu tá de parabéns. Pois é, Whip. Olha, enquanto você tava pensando em elogiar, eu já tinha elogiado. Quando o ferreiro entra na casa do cartógrafo, ele começa a explicar o que tinha acontecido e o que ele tinha visto. Uma mulher, e essa mulher tinha uma marca na sobrancelha. Nisso o cartógrafo vai interromper ele perguntando Tem ou por... não? Tem. O nome da aprendiz do cartógrafo era Masha. O ferreiro tá muito cético quanto a tudo isso. Enquanto o padre acredita que ele esteja se confundindo, alucinando, o cartógrafo tá certo de que ele viu a Masha. E nisso o ferreiro fala que não, que isso tem que ser alucinação da É cabeça da dele. cabeça O dele. ferreiro inclusive explica que ele só foi ali Não. conversar com o cartógrafo porque o padre citou essas coincidências. E o cartógrafo gameplay no YouTube. afirma essas coincidências e ainda reforça elas. A Masha já tá há mais de 5 anos. E nisso o ferreiro vai perguntar como que isso aconteceu. E vamos lá. O trabalho de um cartógrafo é mapear uma área. Literalmente criar um mapa do zero. E pra fazer isso, eles precisam explorar. Pelo que o cartógrafo explica, ele e a Masha tinham mapas pra completar. Mas ao que parece, a Masha queria fazer outro sozinha. E por isso ela teria se enfiado floresta dentro sozinha. Só que ela não conseguiu voltar. E o pior aconteceu. Mas Então, e como é que sabe que ela morreu? não era só isso. A Masha tava obcecada pela floresta e seja lá pelo que habitava entre as árvores. Porque segundo ela, tinha alguma coisa lá. Calma aí, bota, é um defunta. Tava
estava certa de que havia uma força antiga habitando aquela floresta, e o desejo de descobrir o que era levou ela a 7 palmos abaixo da terra. E o cartógrafo ainda vai nos citar um outro fato estranho daquela vila. Em uma das pontas da vila, que coincidência ou não era possível de enxergar da janela da casa dele, era possível ver uma pilha de pedras. Foi dito pelo padre que aquela pilha de pedras iria servir para alguma construção futura dentro da vila. Mas isso já faz um tempo, e nenhum morador da vila viu motivos para aquelas pedras estarem ali. O padre guarda muito elas, e isso é estranho de certa forma. Antes do pedreiro se despedir do cartógrafo, o cartógrafo resolve entregar para ele simplesmente o diário da Masha. O cartógrafo guardava aquele diário porque do nada ele queria conseguir... É engraçado que a rapaziada entrega essas coisas nos filmes sérios por nada, né? Falou, ah, Barão, olha, toma o diário dela. Ah, por quê? Não, toma, leve. Entender o que levou a Masha a praticamente a própria vida. Isso aqui não é o diário da Masha. Aí, ó. O diário que eu guardo as minhas senhas de tudo. Se tu ter acesso àquele diário ali, eu perdi tudo. Vou morar de aluguel. Mas, mesmo destrinchando o diário da Masha, ele não conseguiu descobrir o porquê que ela fez isso. A verdade é que o diário é todo confuso, e o cartógrafo acreditava que o ferreiro pudesse entender alguma coisa daquele caderno. Talvez até mesmo entender o que foi aquilo que ele viu na noite passada. Quando o ferreiro entregou o livro pro ferreiro, uma coisa de cara chamou a atenção do ferreiro. Na capa tinha um pequeno papel que dizia a seguinte coisa. Herobrine. Talvez a Masha soubesse mais do que deveria. Quando a noite caiu, o nosso querido ferreiro resolveu de uma vez por todas analisar aquele diário da Masha. Eu acredito que ele tenha optado por fazer isso sozinho em casa, à noite, por respeito à Masha. Naquele caderno poderiam estar os segredos mais íntimos dela. Aí eu fiz 3 sexos essa noite. As maiores confissões da vida dela, coisas que ninguém deveria saber. Talvez fossem essas coisas que o ferreiro esperava ver quando ele abrisse aquele caderno. Mas o que ele achou eram anotações de uma pessoa claramente perturbada com alguma coisa. Anotações para fazer algo, talvez encontrar alguém, ou então para achar algum lugar que ela vê como casa. As coisas vão começar a fazer sentido a partir dessa página aqui pra frente. Isso porque fica bem claro para onde a gente tá indo. Um ritual. Algo será invocado. Ele é as sombras, as paredes, o próprio... Será que vão invocar o Steve? O ar, ele tá em toda parte. Por que eu botei aspas no Steve? Porque eu quis. Ó, pênis. Ó, eu botei aspas no pênis. Legal. Como uma doença. Ó, pênis. Pronto, agora eu botei acento. Agora vocês podem sentar no pênis. Essa piada foi boa, amigo. E não há cura a não ser acordar. Ele deixa uma marca. Ele quem, você me pergunta? Ele, só ele mesmo. Porque tu acha que o nome do filme é Rin? Rin se traduz pra ele? Ó. A Masha não só está... Ó, o quê, meu irmão? O básico do básico. Sendo atormentada por algo, como ela conseguiu fazer um desenho dele. E Rin não é nem ele, né? É dele, não? Rapaz. É assim que se faz terror. A primeira reação do ferreiro nessa hora é pegar sua espada e ir pro lado de fora. Se tem algo lá fora, ele tem que lutar. Nessa hora, o ferreiro olha pros dois lados da sua casa. E a única coisa que a gente consegue escutar nessa hora é o seu coração cada vez mais rápido e o silêncio. Mas felizmente, seja lá o que era aquilo na janela, não tá lá fora. Já tá do lado de dentro. Tá gemendo, Muliro! O Muliro gemendo! Nice! Eu vou até tirar meu like aqui. Vou deixar o like de novo aqui pelo gemido do Muliro. Muito obrigado, Muliro. E seja lá o que era aquilo na janela, não tá lá fora. Já tá do lado de dentro. Esse ser, seja lá o que essa coisa quer fazer um bom suspense antes. Felizmente não é meu. Não é dessa vez que vocês ouviram meu gemido. Ah, que droga! De dar fim no ferreiro. Se é que é esse o objetivo dessa coisa. Eu achei similar o gemido, pô. Aí eu achei que era. Agora, vamos lembrar de uma coisa aqui rapidinho. Ele é as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele está em toda parte como uma doença. Eu acho que era sobre essa coisa que a Masha estava escrevendo. Logo após esse susto, essa coisa vai dar misericórdia pro ferreiro, que vai correndo até a casa do cartógrafo pra avisar que ele chegou. Quem? Quem chegou? O cartógrafo pergunta. E nisso, o ferreiro diz. O homem do diário da Masha. Herobrine tá nessa vila nesse exato momento. Ah, o Harold! O ferreiro tem total certeza que é impossível que seja só ele vendo essas coisas. E nisso ele coloca o cartógrafo contra a parede. O cartógrafo tem se mantido neutro nessa história até agora. Mas, em contrapartida, ele foi o que chegou mais perto de acreditar no ferreiro. Foi ele quem contou sobre aquela pilha de pedras e ainda foi ele que entregou ao ferreiro o diário da Masha. E com todas essas provas, o cartógrafo vai assumir que sim, ele já viu uma coisa ou outra no canto dos seus olhos. Mas ele sempre tentou ignorar, te entendo. Ele tentava se manter ignorante a tudo isso. E ele também colocava toda a sua segurança
nos amuletos sagrados que ele e todos os moradores receberam do padre da vila. E nisso o ferreiro fala que seja lá o que tá lá fora, nenhum artefato benzido vai ser capaz de parar aquela coisa. E nisso o ferreiro vai tomar uma decisão que vai mudar completamente o rumo daquela pacata vila. Ele decide enfrentar a tal coisa que tá na rua. Ele pede para que o cartógrafo fique abrigado e que mantenha as janelas e portas fechadas. Só pra explicar que a maioria dos efeitos sonoros é do Ren. Porque ele pegou a comic e transformou em um vídeo. O primeiro lugar que o ferreiro decidiu ir foi na pilha de pedras que o padre disse ser para uma construção futura. Por Será que você vai encontrar o corpo dela? Por aquelas pedras. Segundo os moradores, aquela Esse padre é safado, meu irmão. Eu acho que o padre tem alguma coisa a ver. região onde as pedras estavam empilhadas tinha uma aura pesada, e o padre não queria nem deixava ninguém chegar muito perto, e essa regra o ferreiro vai quebrar hoje. Mas quando ele tá pra tocar naquelas pedras, o padre aparece pra falar com ele. Parece até que o padre tem um sensor naquelas pedras. Tocou, summonou, velho. É o mestre dos magos confirmado. Essa hora a gente vai ter um diálogo bem desconfiado. Ambos os dois estão desconfiados um do outro. O ferreiro tá desconfiado porque ele acha que aquele vulto que apareceu na vila tem algo a ver com essas pedras do padre. E o padre tá desconfiado do ferreiro porque ele tá na volta das pedras dele. Um vai perguntar pro outro por que eles estão acordados tão tarde na noite. E ambos fogem da pergunta. E nisso o padre pergunta: o que tu tá fazendo? E é claro, o ferreiro tá fazendo tudo aquilo movido às coisas que ele tem visto. E Mas isso a que arte ele é muito responde: bonitinha, né? algo não tá certo. Eu não posso aceitar o que eu vi aquela noite. E nisso o padre vai perguntar de forma direta: o que foi que tu viu aquela noite? Masha? Eu vi a Masha, vossa santidade. E mais uma vez o padre vai duvidar. Mas o ferreiro sabe muito bem o que ele viu. E tá, até aqui tá muito fácil de duvidar desse padre. Ele não tá nem tentando me convencer que ele não é suspeito. Mas agora, nessa parte aqui, ele vai dar a pior desculpa que ele poderia dar. Filho, é normal esperar visitantes do Aether. Nem que ele meteu essa. Foi citado. Aether é a dimensão do céu do Minecraft. Isso não é um mod? Isso não é um mod, não? É um mod. Aquela que tu já ficou desacreditado quando criança e a Mojang se recusa a canonizar. O padre meteu o louco que aquela coisa bizarra que o ferreiro viu era um anjo do Aether. E o ferreiro sabe muito bem que isso não é verdade. Bizarro. No fim, aquela conversa não levou a nada. O padre só ficou tentando acalmar o ferreiro dizendo palavras bonitas, como por exemplo, o Aether é onde a Masha reside agora. E essas palavras meio que desarmam o ferreiro, que só aceita. Não tem o que fazer. Tu vai duvidar do padre? O único padre da vila? Agora pronto. O padre como coro... À tarde, o padre vai dormir. Ele se despede do ferreiro para sua casa. E quando ele vira de costas, o ferreiro nota uma coisa na roupa do padre. No vai ser algum desenho que ela botou no diário. diário da Masha, era dito que aquela criatura, o ele, sempre deixava uma marca. Essa marca tava no diário. E era essa aqui, a mesma marca que tá gravada na roupa do padre. Não parece que é um boneco com pauzão? É um boneco com pauzão, meu irmão. Que é isso aí, boy? Que diabo de lore é esse? Estaria o padre ligado àquele ritual que mostra no livro? Talvez ele faça parte Como pode, ele é pra tu ver, mano. O padre. Que tem fama já. do culto da floresta. Ele e toda a sua igreja. Só tem um jeito de descobrir a verdade. De manhã, o ferreiro foi na igreja da vila com uma espada nas mãos. E ele não vai sair de lá sem a verdade. As pedras, quem colocou elas lá? A única resposta do padre vai ser dizer que o ferreiro enlouqueceu. É mal? O padre Você vai está dizer mal. que algo possuiu o corpo do ferreiro e é por isso que ele tá agindo assim. O padre vai bater na tecla que ele só quer ajudar, só que já é tarde. O que possuiu o corpo do ferreiro é a fome por verdades, e ele sabe que o padre tá mentindo de novo. Como o padre não quer falar, o ferreiro vai direto aonde dói. Ele depedra aquelas pedras pra descobrir o que o padre tá escondendo. Meda é mais traduzido para maluco ou louco. Bom. Meu Deus, essa frase que eu soltei agora devia ser um trava-língua. Enquanto ele destruía aquelas pedras, o padre tentou impedir ele, e acabou tomando um soco no rosto. Tá, porra! Padre foi em vão. Essas artes é muito bonita, velho. Isso porque o ferreiro já havia conseguido remover as pedras. E elas estavam ali pra esconder O corpo da Masha. uma coisa, esconder aquilo que a Masha tinha previsto no seu livro. O padre estava montando o altar para invocar o ele. Ouro na base, 4 tochas de redstone e um bloco de netherrack. É isso que tu precisa para invocar o único deus desse mundo, Herobrine. Curiosidade, no mod original do Herobrine, a invocação dele é dessa mesma forma. Eu gostei que o criador se atentou a esse detalhe. Quando o ferreiro olhou para isso, ele logo associou o que ele viu no diário da Masha. Então, sim, aquelas aparições realmente eram da entidade citada no diário. Mais detalhe, o altar não estava aceso. O ritual ainda não tinha sido cumprido. Aquela coisa aparecendo era apenas uma espécie de aura. O ele ainda não possuía uma forma física. Isso só iria acontecer quando o padre... Não faz sentido que no diário dela tinha o Herobrine e tinha o Ren. Parecia que eram duas criaturas diferentes.
Tanto que tinha mais 2 nomes embaixo que tava ilegível. concluísse o ritual e ateasse fogo na Netherrack. E falando no padre, por que... Era tudo aí, isso? Molino. Bom, nessa hora, ele se levanta, pedindo perdão. Eu gostei. Segundo ele não queria ter feito isso. O que aconteceu é que ele já estava infectado. Vamos voltar para a citação lá do diário. Ele é as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele tá em toda parte como uma doença e não há cura. Nessa hora aqui, o Aldeon claramente não tá bem. Os seus olhos escuros e o vazamento desse Rapaz, líquido achei deixam que isso ele mais do tava. óbvio. Mas tem uma coisa que o padre cita aqui que é preocupante. Ele diz que o feitiço daquela coisa já tá dentro dele e de todos da vila. Meio que não tem volta. E nisso, ele parte pra cima do ferreiro. Ele tenta o ferreiro. Nas palavras dele, fazendo isso, ele vai estar libertando o ferreiro. E ele até pede pro ferreiro agradecer por isso. O vô tá maluco. Ué? O plano do padre não dá certo. O ferreiro consegue se soltar acertando uma pedra no padre. Toma. Tenta falar pedra no padre 5 vezes aí sem errar. Pedra no prado. Ei! Aí é foda, falei na primeira. Enquanto no chão, o padre vai começar a louvar aquela entidade que ele tentou invocar. E essa cena é realmente desconfortável por conta dos sons dela. O padre meio que deixa o ferreiro sem escolha, e ele finaliza o padre ali mesmo. O ferreiro não queria ter feito isso com a única santidade daquela vila. Ah, porque olha isso aqui, mano. O desenho transmite muita emoção, bicho. A arte é da hora, viu? Mas foi necessário. Mas talvez o ideal fosse ter feito isso em outro lugar. Isso porque o sangue do padre foi suficiente para concluir o ritual que estava atrás dele. De alguma forma, Ixi. o sangue do padre fez prender fogo àquela rocha. Aquela silhueta que antes apenas Então, tinha uma área, agora então. possui uma forma física. Ela tava de carne e osso e patas? Pera, o Herobrine tinha patas? Não, deixa eu explicar, meus amigos. Em meados de muitos anos atrás, uma creepypasta mais antiga que o Herobrine foi criada. E o seu nome era White Eyes. Essa creepypasta retratava um monstro de 6 a 8 patas, eu não sei, em cada versão ele tem mais patas. O ponto é que essa creepypasta retratava um monstro que vivia nas cavernas do jogo. O White Eyes era aquele tipo de creepypasta feita em cima de relatos e desenhos. Não tinha sido feito um mod dele ainda, hoje em dia já tem, mas na época não. O Herobrine surgiu com aquele famoso vídeo e o relato no fórum de Minecraft, que foi o suficiente pra enterrar White Eyes pra sempre. Há quem diga que o Herobrine foi inspirado no White Eyes, mas isso eu deixo pro júri popular. Ah, Ip, então essa história não retrata o Herobrine e sim esse White Eyes White aí? Eyes, Não paia. exatamente. Vamos continuar olhando. O White Eyes estava na vila. mistura Ele dos podia dois? começar sua caçada pelo ferreiro, mas a criatura preferiu ir na Tá, vila pô. antes. Aquela coisa começou a dizimar a vila. As suas patas eram pontiagudas, então ele simplesmente saiu pisando em todo mundo. Inicialmente, o ferreiro só se escondeu, mas o White Eyes ficava a todo momento tentando falar alguma coisa pra ele. Obviamente não dá pra entender o que essa coisa fala. Essa Tá mesmo, criatura não. tá tentando causar um terror no ferreiro. Ele tá dizimando a vila inteira, mais pra torturar o ferreiro do que qualquer outra coisa. E nisso, o ferreiro resolveu agir. Em meio àquele caos inteiro, ele vai conseguir chegar até a própria casa. Ele pega a sua melhor espada e encanta ela com ruína de artrópodes, que é um encantamento do Minecraft. Esse encantamento é feito pra dar mais dano em artrópodes. E artrópodes é uma família de animais. E adivinha qual ser vivo entra pra família dos artrópodes? Aranhas. O ferreiro sabe muito bem o que ele tá fazendo. A partir daqui, eu sinto que o ferreiro queria fazer alguns testes no seu Nêmesis. Um outro morador atira flechas na criatura e a perfura, mas acaba no processo. O ferreiro faz uma poção de veneno e também Caralho, atira na dá criatura. tempo. E ela sente o impacto. Até que enfim chegou a hora de usar a espada. O bicho Quando ficou ferreiro vai esperando, acertar foi. a criatura, ela, que até então só tinha patas, cria Olha que legal. braços e pega o ferreiro. O inimigo tá cheatando, olha isso, a SPX Mentioned. Enquanto observa a presa, aquela criatura abre o seu rosto no meio. Diferente dos outros moradores da Elas vila são uma que as aranhas só referência. pisam em cima, o ferreiro, essa coisa quer Aquele maluco ali que usava Hacking Speedrun, engolir. Quando a gente olha nos olhos dessa criatura agora, a gente consegue ver que de fato, aquela coisa que tava à espreita da casa do ferreiro é a mesma coisa vestindo a Não, acho que isso já era óbvio. pele de aranha agora. E sinceramente, essa é uma das cenas mais assustadoras desse vídeo inteiro. Ainda mais pelo fato do Skrillex ter participado da sonorização. Esse som me lembrou Oxi. aquelas edits de funk do TikTok, que o cara não faz nada e aparece um trollface na tela, tipo agora. Olha a situação que o ferreiro Eu não botava não, Muliro. Eu não botava, Muliro, pra ver, mano. tá. Não tem como ele fugir dessa. A espada encantada caiu, e todos da vila estão mortos. Quer dizer, nem todos. O cartógrafo Teve que botar, não deu não.
ainda tá vivo e apareceu na melhor hora possível. Ele joga um machado no popote da aranha, que foi suficiente pra ela sentir e soltar o ferreiro. O cartógrafo conseguiu salvar o ferreiro. Boleiro sendo escravizado indevidamente. Tem a forma certa de escravizar, boleiro. Mas isso custou a ele o maior dos sacrifícios. Descanse em paz, bom amigo. Agora geral vai ficar perdido sem o mapa. O ferreiro não pode fazer da do cartógrafo em vão. Ele precisa matar essa coisa e tem que ser agora. Ele corre... Triste foi pra mim que meus TikTok não tem a menor ideia do que era. Quando for relacionado a TikTok, qualquer coisa pode mandar mensagem no meu Instagram ou no WhatsApp, que eu costumo acompanhar aquelas porra. Porque quando eu tô na eu faço 1 hora de esteira e eu não tenho paciência pra assistir um filme ou uma série, não. Porque como demora muito o filme e a série, às vezes parece que eu tô 5 horas na esteira, pô. Eu gosto de ver vídeos curtos que ligeiro em paz. Em direção àquela coisa, desvia de um ataque e cai do outro lado ileso. Nessa queda ele filetou o estômago Eu não sei nem... Ah, tá. Não, deixa eu... e uma das patas daquela criatura. E pelo fato da espada estar encantada com ruína de artrópodes, a aranha cai praticamente morta já. O ferreiro vai em direção àquela coisa pra terminar com ela. E bem na hora que ele vai dar o golpe final, ele A marcha sai de dentro do chebil da aranha. nota uma coisa. Aquela criatura tinha algo familiar. Eram os olhos? Agora eles olhavam pedindo piedade. Talvez fosse isso, mas não era isso. Aquela criatura tinha uma cicatriz na sobrancelha. A mesma cicatriz que a Masha tinha. Aquela criatura um dia foi a Masha. Algo transformou ela nisso. Quando o ferreiro notou isso, isso destruiu seu coração. Mas não tinha o que fazer. Ele precisava dar um fim àquela coisa. A Masha não faria aquele caos inteiro. Não era mais ela que estava ali. Depois de feito, o ferreiro foi olhar o seu antigo amigo, o cartógrafo. E ele realmente se foi. A sua alma já estava no Aether. O ferreiro havia se tornado o único sobrevivente daquela vila. Ele foi o único que Morava 4 pessoas na vila. realmente entendeu o que aconteceu ali. Nem o padre tinha entendido de fato. Eu sei, ele que fez o ritual, mas ele foi usado. Ele não sabia o que tinha naquele diário. A Masha sabia de tudo. E o que aconteceu com ela? Ela virou o receptáculo da criatura. A criatura agora tá sem receptáculo. O vírus daquela criatura já se espalhou pela vila inteira. O choro do ferreiro, que antes era um choro de lágrimas, se tornou um choro de sangue. Ixi, ele vai virar a porra do receptáculo próximo, então. Isso porque o conhecimento que a Masha tinha agora é do ferreiro. Ele se tornou o receptáculo. É muito ruim, meu irmão. Tá, o que foi esse final? Rapaz, desgraçado, viu, bicho? Meus amigos, eu quero deixar Tá, bem claro porra. que tudo que eu vou falar daqui pra frente Tá, pô, achei foda, tá? agora é teoria minha. Teoria. Cara, e lá vem. Abrobinha, abrobas. Abrobas, rapaziada. Agora hora das abrobas. Mas muito boa, tá? A história do caralho tem aquele final desgraçado que a gente não espera, né? Minha baseada na interpretação que eu tive dessa história. A Masha sabia que tinha algo naquela floresta. Algum tipo de força ficava tentando ela para entrar na floresta. E um dia ela foi e nunca mais voltou. Mas antes de ir, ela fez todas as anotações dela no caderno. Por meio de diálogos, tanto com o padre quanto com o cartógrafo, o nosso protagonista descobre que sim, todos eles sabiam que aquela vila era assombrada. Eles apenas ignoravam isso. É muito bom. O ferreiro... Acho que é a primeira vez que eu... Não é a primeira vez que eu elogio um Analogue Johan, não. Porque eu já elogiei o Not Your Normal Show, que inclusive tem aqui pra gente ver. Não, aquela aparição mexeu com ele. O cartógrafo nunca tinha entendido o que de fato tinha no diário da Masha, mas o ferreiro entendeu. Ele destrinchou cada página no nível que ele ligou todos os pontos. Ele foi pra cima das pedras do padre porque ele sabia que era ali que estaria o The Baller One, né? Ah... altar montado pro ritual. Mas é aí que tá o problema, o conhecimento. Saber essa maldição demais te tornava um alvo. A Masha sabia de... O Vitor Canis, eu nem lembro, pô. A gente assistiu o vídeo lá, tinha muita coisa. Era muito bagunçada a lore do Vitor Canis. Eu achei só nojento. mais, e com isso ela se tornou o receptáculo perfeito. O seu corpo se tornou o local ideal para aquele hospedeiro conhecido como White Eyes. Mas agora o receptáculo tá
O White Eyes voltou a ser só um espírito. Todo o conhecimento que a Masha tinha estava naquele diário. E esse conhecimento agora é do ferreiro. E é por isso que ele chora sangue. É por isso que aquela entidade apareceu atrás dele. Porque agora ele é o receptáculo perfeito. E eu acredito que sim, essa história deva mexer tanto com Herobrine tanto com White Eyes. Eu acho que essa é a história mais legal que eu vi até então, aqui no canal do Whip. Quer dizer, é literalmente isso. A gente vê o White Eyes como criatura no final e vê o Herobrine no vídeo inteiro. O nome dele tá literalmente escrito no caderno. Eu acredito que enquanto a entidade não tem uma aparência física... Só perde pro do My Little Pony, obviamente, não é verdade? Enquanto o ritual não tá completo, essa entidade assume a forma de Herobrine, que é aquela sombra que a gente viu no começo da série até o final. Mas a partir do momento que o ritual tá feito, aquela sombra se torna o White Eyes. Ou seja, o Herobrine seria a aura do White Eyes, e o White Eyes é a versão física do Herobrine. Conseguem entender? Eu não vou mentir. Eu queria que essa história tivesse se mantido só no Herobrine mesmo. A graça dele é que ele é mais um ser naquele mundo. Ele quebra aquela tua visão que só existe tu. Ele sendo apenas uma criatura que te observa, na moral, ele bicho, se torna uma real ameaça, um stalker. Tu não sabe? naquele tempo eu não sabia o nome de nenhum boneco. Agora você deve falar daquelas porra tudinho, mano. Tanto que acho que num react meu eu falei, mano, como é que eu decoro o nome dessas porra? O que ele vai fazer? Ele vai estar te observando há horas e tu só vai notar depois, fazendo tu se perguntar há quanto tempo ele tava ali. O White Eyes é legal, mas ele é bem menos assustador na minha opinião. Mas eu ainda assim aprecio a coragem do criador de ter misturado duas histórias em uma. E ele fez isso de uma forma que eu achei bem amarradinha. Gente, isso é Him, a Minecraft Horror Movie. O canal do criador vai estar aí na descrição. Deem uma moral pra ele, porque esse mano é extremamente talentoso nas suas criações. Nesse vídeo eu apresentei a história junto da minha teoria, e eu espero de coração que tu tenha gostado desse vídeo. Comentem mais ideias. Ah, tá. A teoria até que foi rasa, né? Que é, só pegou as paradas e tal. É. Que vocês acham que podem virar bons vídeos. E a gente se vê na semana que vem, povinho. Muito obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. É porque não tem muita coisa pra fazer teoria. É porque assim, ele dá o começo, meio e o fim. Ele deixa fechadinho. Ele só quis falar do Herobrine. Mas tipo, se você for pegar a história sem negócio de teoria nem nada, realmente a interpretação é que o Herobrine e o Ren são o que eu falei, que nem dá pra ver. São duas coisas diferentes. Tanto que eu falei, né? Naquele caderno tem 4 nomes. 4 nomes. E 2 aparecem. Eu acho que o nome do Herobrine só aparece ali como um easter egg. Tipo, ó, existem 4 criaturas, não sei das quantas. E melhor, agora a teoria é... Quais seriam os outros 2 nomes? Aí nisso a gente pode teorizar que pode ser o Ender Dragon e aquele outro bichão lá, o azul. Como é o nome dele? Que tem um chifre e os caralho. Eu não sei o nome. Ele é muito apelão também, fica no subsolo, não sei das quantas. Tá ligado? Pode ser que seja o Arden. Agora aí é teoria, tá ligado? Porque não tinha esses 2 nomes nem nada. Mas fica nisso aí. Mas, muito boa essa lore. É o melhor vídeo do Whip, assim, que eu assisti em relação ao que ele tá narrando. Né? Bom dia.